pilares da doutrina espírita são a existência de Deus, a reencarnação ou as várias existências, as variedades de mundos habitados, intercomunicação entre os dois planos da vida e o código de moral do Evangelho do Cristo. Continuando a leitura do livro Atravessando a Rua. Bizantinices. O expositor falara longamente dos inconvenientes de considerar-se o Espiritismo uma religião. Erudito, palavra fácil, impressionara a assistência com a segurança de sua argumentação, lembrando reiteradas vezes que a expressão religião tem conotações infelizes, sugerindo cerimoniais e oficiantes, ritos e rezas que comprometem a pureza doutrinária. Ao encerrar-se a reunião, Silveira, antigo lidador da seara espírita, estudioso dos princípios doutrinários, pediu licença para expor algumas ideias e externar suas dúvidas. O palestrante aqueceu de boa vontade, iniciando-se o diálogo. Considerando seus esclarecimentos, o que devemos declarar por ocasião de recenseamento no item religião? Bem, essa é uma questão a estudar, já que é importante saber quantos somos no país. E nossas crianças, quando em escolas, onde há orientação religiosa? Devem comparecer às aulas ou simplesmente informarão: não tenho religião porque sou espírita? É outro assunto a pensar, porquanto dificilmente os pequenos teriam condições para atender o problema e talvez até resolvesse optar por uma iniciação em religiões tradicionais, a fim de não se sentirem marginalizados. E quanto à oração? Sendo uma manifestação religiosa, creio que deveríamos evitá-la. O mesmo faríamos com esse vício de iniciar e encerrar reuniões espíritas com uma prece. Tal prática cheira a ritualismo. Não, isso não. A oração é um recurso fundamental de comunhão com a espiritualidade. Kardec reporta-se a ela como indispensável ao nosso equilíbrio. As bênçãos de Deus derramam-se pelo universo, mas para colhê-las é preciso preparar o coração, cultivando o pensamento elevado nas asas da prece. Há outros problemas. Não seria proveitoso suprimir da literatura espírita o Evangelho segundo o Espiritismo? Afinal, trata-se de um livro eminentemente religioso que analisa em profundidade o Novo Testamento, pretendendo ensinar-nos como caminhar ao encontro de Deus. Penso que idêntica providência caberia em algumas abordagens na obra da codificação. Em O Livro dos Espíritos, na questão 625, o mentor espiritual situa Jesus, que encarna o pensamento religioso ocidental, como a mais alta figura da humanidade, e pior. Em obras póstumas, Kardec chega ao extremo de sugerir uma profissão de fé raciocinada espírita, semelhante ao credo católico. É muito igrejismo, não acha? Infelizmente, não posso concordar. Seria um crime mutilar as obras básicas. Há outras providências inadiáveis. Acabar com a aplicação do passe magnético, com as reuniões de vibrações, com as manifestações de guias, com o evangelho no lar. Tais práticas têm o ranço da religiosidade. Vou mais longe. Deveríamos combater veementemente essa mania dos espíritas de praticar a caridade, porque no fundo está sempre presente a intenção de conquistar o céu pelo exercício do bem, da mesma forma que há crentes que pretendem conquistá-lo com a frequência às igrejas. Calma, meu amigo. Revida perplexo o expositor. O senhor está desatinado. Tais atividades representam o que há de melhor no movimento espírita em favor da fraternidade, para a construção de um mundo melhor. Tem razão, comenta Silveira sorridente. Veja, entretanto, que levada às últimas consequências, sua intenção de preservarmos a pureza doutrinária com a eliminação do caráter religioso do espiritismo, fatalmente acabaríamos por conceber as providências às quais fiz referência. Aliás, se perdurarem iniciativas como a sua, em breve teremos companheiros defendendo a ideia de que o espiritismo não é ciência, porque o espírito é inacessível aos processos de experimentação em laboratório, ou não é filosofia, porque não tem a linguagem arrevezada dos filósofos. E concluindo a conversa, arrematou incisivo. Não percamos tempo com discussões bizantinas que não levam a nada e acabam por conturbar os servidores de boa vontade, convocados ao trabalho, à solidariedade e à tolerância, segundo a máxima de Kardec. Viver é caminhar para Deus, a meta suprema. Qualquer ideia filosófica ou moral que nos estimule a esse empenho tem consequências religiosas,
mesmo quando seus adeptos se prendam a manifestações exteriores. Pretender eliminá-las do espiritismo mediante a supressão de seu aspecto religioso é algo tão desatinado quanto proibir uma criança de se alimentar por não saber se comportar à mesa. Obrigada pela sua companhia. Fique com Deus e até o próximo vídeo.